Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre nossa segunda prática virtual, que vai ser a Lei de Ohm. Bom, para a gente falar da Lei de Ohm, vamos relembrar alguns dos conceitos que foram apresentados quando nós começamos a discutir grandezas elétricas na primeira aula. O primeiro conceito que nós vamos precisar relembrar é o conceito de corrente elétrica. Bem, quando você tem um material que é dito condutor, esse material tem na sua estrutura microscópica elétrons que estão fracamente ligados aos seus núcleos. Esses elétrons a gente chama de elétrons livres, porque essencialmente eles podem atravessar o material condutor. No entanto, numa situação normal, esses elétrons eles viajam pelo condutor de forma aleatória, tendo nenhuma direção privilegiada para o seu deslocamento. Dessa maneira, nós dizemos que não existe corrente, porque não existe o fluxo de elétrons numa direção preferencial. Para se estabelecer essa direção preferencial, é preciso ordenar o movimento desses elétrons, e para fazer isso eu preciso criar uma força que oriente os elétrons. Essa força é uma força elétrica, surge devido à presença de um campo elétrico, que é instalado através de uma diferença de potencial no material. Essa diferença de potencial poderia ser produzida, por exemplo, através de uma bateria, uma pilha ou uma fonte de tensão. Então, nós temos exatamente uma diferença de potencial como essa, conectada ao material condutor, como mostra aqui essa figura de baixo, e devido a essa diferença de potencial criar um campo elétrico, que por sua vez está ligado a uma força elétrica, quando esse campo elétrico interage com a carga, esses elétrons passam a se mover numa direção preferencial, criando, portanto, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, para que a gente discuta ela melhor, pode ser imaginada da seguinte forma simples. Imagine aqui esse zoom que a gente dá naquela figura anterior, tá? Em que eu tenho um condutor que, para a simplicidade de nossa discussão, vamos admitir com esse formato cilíndrico aqui. Então, o elétron que é orientado pelo campo elétrico, ele se move e atravessa essa área aqui. A quantidade de elétrons que atravessam essa área vai me dar uma ideia da corrente elétrica. Essa definição, portanto, é dada através dessa integral sobre essa área de um vetor J, que significa uma densidade de corrente elétrica, ou seja, uma quantidade de corrente por unidade de área. Esse vetor J, ou vetor densidade de corrente, de acordo com a lei de Ohm, é proporcional ao campo elétrico, o que é razoável, porque uma vez que esse J, densidade de corrente, está ligado à quantidade de corrente gerada através de uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial está conectada ao campo elétrico, então se imaginar que quanto maior for esse campo, e portanto mais facilmente orientados os elétrons estejam, maior deve ser a corrente elétrica gerada. Bom, então, por outro lado, essa diferença de potencial ela se conecta a esse campo elétrico justamente através dessa relação aqui, para essa situação simples em que o campo elétrico é orientado na direção do comprimento desse condutor. Okay? Então, nós temos essas duas relações e mais essa terceira relação aqui, que é a chamada lei de Ohm, que diz que a densidade de corrente elétrica é proporcional ao campo elétrico instalado pela diferença de potencial e a constante de proporcionalidade é uma característica de cada material. Então, cada material, submetido à mesma diferença de potencial, vai gerar diferentes valores de corrente elétrica através de uma dependência que a gente chama de condutividade do material. Então, essa quantidade aqui é uma quantidade típica de cada material. O ouro vai ter uma quantidade, a prata vai ter outra quantidade e assim sucessivamente. Bom, se eu tomo aqui o módulo dessa expressão, ou seja, J igual a σE, e substituo o J nessa relação aqui, então usando essa relação com o J substituído e essa relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico, é fácil mostrar que nós chegamos a essa expressão que envolve a corrente elétrica e a diferença de potencial. Bom, então, expressando a diferença de potencial, eu tenho essa quantidade, em que aparece aqui o comprimento do condutor, a área da seção reta desse condutor, a corrente que se instala nele e aquela quantidade que tem a ver com a possibilidade do condutor produzir uma corrente elétrica, que é a grandeza que nós chamamos de condutividade elétrica. No entanto, eu vou definir uma grandeza que é o inverso dessa, que é o ρ, chamada de resistividade do material. Ele vai medir
o quanto o material pode resistir à instalação de uma corrente elétrica nele. Bom, então dessa maneira a nossa expressão passa a ser essa daqui, com o V igual a uma proporção do I. Tá? Essa constante de proporcionalidade nós chamamos de resistência elétrica. E essa resistência elétrica vai depender do material através dessa resistividade e da geometria do condutor através do seu comprimento e da área da seção transversal. Okay? Como nós já discutimos antes, essa relação aqui, ela justamente está conectada à interpretação de que o elétron conduzido pelo material vai encontrar mais resistência se ele tem que percorrer um caminho maior ou se ele tem que percorrer um condutor com uma área de seção transversal muito pequena, o que possibilita o maior número de colisões entre ele e os átomos da rede. Bom, então essa é a relação, a resistência, e o que nós faremos na sequência é 2 experimentos virtuais que visam abordar essas duas relações, essa relação aqui, que é a consequência direta da chamada lei de Ohm, e essa relação aqui, que vem a ser a definição da resistência para um condutor de seção transversal constante, como é o caso desse exemplo que nós damos. Então, nós vamos averiguar essas duas expressões e determinar para um dos experimentos a resistividade do material simulado. Ok? Então, o vídeo a seguir vai mostrar justamente para vocês, através desses 2 endereços, simulações que visam averiguar a validade daquelas 2 relações. A primeira parte da nossa prática consiste no seguinte. Então, o endereço mostrado para vocês aí embaixo vai ser acessado. Nós vamos clicar em cima desse ícone, vai aparecer essa tela e eu clico aqui em Begin para iniciar o experimento virtual. Como vocês veem, aparece uma bateria que mostra o valor da diferença de potencial instalada entre os terminais desse condutor aqui. Esses terminais são esses ponteiros preto e vermelho, como vocês mostram, como vocês veem. E aqui eu tenho um amperímetro. Ao clicar nesse amperímetro, eu vejo a medida da corrente que está instalada entre esses 2 pontos aqui, dos terminais, ok? E aqui nós também vemos a escala desse amperímetro, que nós vamos tratar como um instrumento comum de medição analógico, portanto, tendo o seu erro não estabelecido como um amperímetro digital, que nós discutimos antes, mas pelos mesmos conceitos que nós aprendemos em Física Experimental 1, de que o erro associado a essa medida seria, para um instrumento analógico, metade da menor medida que esse instrumento pode fazer. Ao mesmo tempo, eu vou poder ativar essa régua, clicando nessa opção aqui, Show Ruler, e nós vamos ver aqui o comprimento efetivo do fio entre os terminais preto e vermelho. Novamente, eu tenho esse instrumento de medida analógico, vejam graduado em metros, nesse caso, ok? E também o erro dele vai estar associado a metade da menor divisão que ele pode ter. Bom, a outra informação que eu posso coletar é clicando nessa opção aqui, o Show Area, para mostrar nesse desenho, em que aparece a bitola do fio, ou seja, a área da seção transversal do condutor, medida nessa unidade desses quadradinhos, onde cada quadradinho tem um lado que é de 0,1 milímetro. Certo? Então, com esse dado aqui, eu posso calcular a área do meu condutor. Bom, então a ideia será a seguinte. Nós vamos medir variando a opção do trial. Nesse caso, nós estamos na primeira. Nós vamos variar para a segunda opção, por exemplo, e aí o comprimento efetivo do condutor, que vai se dar entre esses 2 terminais, vai ser medido através dessa leitura aqui da régua. Eu vou anotar essa leitura e vou anotar também o valor da corrente que tem esse comprimento. E aí eu vou mudar de valor para valor
anotando sempre o comprimento e o valor da corrente que circula no fio condutor entre os dois terminais para aquele dado comprimento. Portanto, tendo os valores da corrente, o comprimento, da tensão e da área da seção transversal, nós vamos usar os métodos de análise que vão ser descritos daqui a pouco para obter a resistividade desse material. A segunda parte da nossa prática virtual vai se dar nessa página, cujo endereço vocês também veem aí embaixo. Se inicia clicando no ícone, na opção Begin, e vejam que aqui aparece um resistor marcado com 4 cores, portanto é um resistor de 4 faixas, com as cores indicando através do código o valor nominal dessa resistência. Esse resistor está ligado entre seus terminais através de seus terminais a uma bateria. E esse circuito está conectado a um amperímetro, que vai medir a corrente que passa por esse resistor. Veja que a conexão é em série. E a um voltímetro, que mede a tensão que a bateria fornece, que vai ser a mesma tensão sobre o resistor, naturalmente. Okay? Então, essa bateria vai ter diferentes valores, cada um deles determinado pela categoria da bateria. Então, vejam que aqui aparece bateria A na leitura, e no instrumento de lado, que é um voltímetro, eu vejo o valor dessa leitura. Assim como também vejo o valor aqui da corrente que circula no resistor para esse valor de tensão e esse valor de resistência. Notem que nesse caso a leitura está prejudicada porque nós estamos no fundo da escala. Então, significa que o valor deve ser menor do que este aqui, e para diminuir a escala de leitura, então eu clico nessa seta azul para baixo, indicando uma escala menor. Vejam que antes estava entre 0 e 2 A, agora entre 0 e 1 ainda está baixo, vou diminuir mais ainda, agora já entro na escala de mA, posso diminuir mais um pouco, mA ainda, agora entre 0 e 100 mA, que ainda entre 0 e 50, e aqui entre 0 e 20, que já se aproxima da melhor leitura. Okay? Então, essa escala pode ser diminuída clicando na seta que aponta para baixo ou aumentada na seta que aponta para cima. Se a minha leitura ficar muito próxima do extremo direito, então o ideal é aumentar essa escala. Se ficar muito próxima do extremo esquerdo, então o ideal é diminuir essa escala. Okay? A mesma coisa vale para o instrumento de tensão. Então, feito a leitura da tensão e da corrente, eu vou mudar o tipo de bateria. Então, passo da bateria A para uma bateria B, clicando sobre ela. E tenho as novas leituras de corrente e tensão. Eu vou fazer isso até a última opção, que é a bateria J. Então vejam aqui, eu estou com valores muito baixos nas escalas em ambos, então posso aqui diminuir. E aqui também eu posso diminuir até chegar na melhor leitura que eu possa fazer. Okay? Então, nosso objetivo aqui vai ser medir, dado esse resistor fixo, os valores de tensão e corrente que vão se instalar no circuito à medida que eu vario o valor da tensão mudando a bateria. Para cada bateria e, portanto, para cada valor de tensão instalado, eu tenho uma corrente circulando com valor diferente. Então, eu vou anotar o valor dessa tensão e o valor dessa corrente e analisar de acordo com o esquema que nós vamos anunciar na sequência. Para finalizar a nossa exposição, basta apenas agora que nós discutamos a questão da análise desses dois experimentos virtuais que vocês vão fazer através desses endereços que estão mostrados agora no vídeo. Então, na sequência das medidas feitas da forma como foi apresentado antes, nós vamos fazer o seguinte. Então, nossa primeira parte vai consistir numa avaliação dessa relação entre a resistência entre a tensão e a corrente, através dessa expressão que envolve a resistividade
comprimento e área da seção transversal. Então, nós fizemos uma medida para o primeiro experimento que era da corrente em função do comprimento. Okay? Então, eu posso reescrever essa relação como I em função de L, né? Passando o A multiplica V. V no nosso experimento foi uma constante. Ρ também é uma constante. E o L passa dividindo, e foi um dos valores que eu medi. Então, nós vamos primeiro fazer uma tabela de I como função de L. Usando essa tabela, nós vamos fazer um gráfico de I como função de L. E usando essa relação aqui, linearizada adequadamente, nós vamos aplicar o método dos mínimos quadrados para determinar o valor da resistividade elétrica. Ok? Então, isso tudo vai ser feito através desses 3 passos, sendo que o último passo envolve a linearização e tem como objetivo usar as medidas da corrente e do comprimento para determinar a característica do material através do valor da sua resistividade elétrica. Na segunda parte do nosso experimento virtual, que consistiu em medir tensão e corrente para uma resistência fixa, nós vamos fazer uma tabela de V como função de I e nós vamos aplicar, usando essa tabela, o método dos mínimos quadrados para determinar o valor da resistência, expressando esse valor na sua forma padrão. Além disso, nós vamos determinar também, usando o código de cores que aparece na simulação, o valor da forma padrão, o valor nominal do resistor que aparece na simulação, e comparar esses 2 valores, cada um deles em sua forma padrão. Okay? Lembre-se de que todos os resultados pedidos para serem calculados têm que ser apresentados na sua forma padrão. Então, também no item anterior, o valor da resistividade deve ser expresso na forma padrão final. Bem, então, é isso.